ensinar e aprender, os outros membros desta mesa são especialistas, eu cá sou o teórico, quer dizer, aquele que está longe destas coisas no dia-a-dia e que trata de outros assuntos e a quem pediram para falar sobre isto. Esta questão da liberdade de ensinar e aprender é um tema muito batido hoje em dia, mas normalmente é reduzido a um aspecto muito particular, que é a questão quase financeira. O Estado que cobra impostos a todos e usa isso para dar a escola a alguns. É uma questão muito particular, tornou-se eminentemente financeira e implica uma conclusão: não há liberdade de educação em Portugal, que é relativamente óbvio. O que é que se pode dizer acerca da liberdade de educação a partir do Padre Manuel Antunes? Portanto, o que eu fiz foi ir simplesmente ler o Padre Manuel Antunes sobre a liberdade de educação e resumir aquilo que ele diz. Imagino que vá atropelar alguns dos outros oradores que também fizeram o mesmo, mas como por acasos da agenda eu sou o primeiro, os outros é que repetem e não sou eu que repito. Mas pronto. Primeiro ponto. O Padre Manuel Antunes usa com frequência a palavra liberdade quando trata de educação, mas num sentido bastante diferente daquele que nós usamos hoje. O primeiro elemento e o mais relevante é que a liberdade aparece mesmo no conceito que o Padre Manuel Antunes tem de educação e no próprio conceito do sujeito da educação. Diz ele, em 1967, o homem forma-se pessoa, quer dizer, evolui para ser um ser realmente humano pelo seu desenvolvimento como consciência e como liberdade. É mais claro um bocadinho adiante quando diz: a educação é, nos seus termos mais simples, uma consciência e uma liberdade que se dirigem a outra consciência e outra liberdade. Portanto, a questão é mesmo na própria essência da pessoa. A pessoa é definida, nestes termos, como consciência e liberdade. Exatamente o que é que isto quer dizer e qual é a interpretação ontológica que podemos fazer disto levava-nos muito longe. Seria muito interessante elaborar estes assuntos. Mas é isto que o Padre Manuel Antunes diz. E são duas coisas diferentes. Consciência é diferente de liberdade, liberdade é diferente de consciência. Por causa disto, por causa deste aspecto, que estará sempre no centro, ele depois fala da liberdade na educação como vários níveis. O primeiro nível parece-me ser o de pré-condição para a educação. Diz ele, num texto que aliás vamos ler com cuidado daqui um bocadinho: sem liberdade legítima não é possível educar, não é possível criar no domínio do espírito, não é possível investigar. Ou liberdade é a condição indispensável da existência, neste caso da universidade, porque é um dos textos que ele tem sobre a universidade, que aliás vamos falar muito importante a seguir. Portanto, é uma pré-condição. Sem liberdade não há educação. E isto é muito importante dizer-se que acontecia no antigo regime. Já vou falar um bocadinho sobre isso, mas isto não deixa de ser uma provocação cultural evidente. Não é? Para ser formado, diz o Padre Manuel Antunes, segundo esse todo, que já tínhamos referido, e até segundo algumas, ou mesmo algumas possibilidades desse todo, o homem tem que ter meios, liberdade de escolha e formação, que o habilite para uma verdadeira opção. Portanto, há três pré-condições para a educação: meios, liberdade de escolha e formação. Isto é a primeira característica da liberdade e que não tem nada a ver ainda com o nosso conceito de liberdade de educação, esta coisa de escola pública, escola privada. Mas depois o Padre Manuel Antunes refere várias vezes a uma das palavras que ele gosta mais, a palavra princípio. Está sempre a encontrar princípios. Não faz questão de ordenar esses princípios, mas gosta muito de definir princípios. E nos princípios da educação ele refere dois grandes princípios: da liberdade da docência e da liberdade da discência, que são aqueles exatamente que fazem parte do título deste painel. Dois princípios, mais adiante fala de outros dois princípios: o princípio da liberdade e o princípio da eficácia. São diferentes dos dois primeiros, mas em todos eles a liberdade está no essência. E finalmente fala de outro princípio fundamental: a legítima liberdade de docência, criação e investigação. E agora já é uma coisa mais vasta, porque estamos a falar não apenas da liberdade da docência, mas também da criação e da investigação. Portanto, esta é a primeira conclusão. O Padre Manuel Antunes considera a liberdade um elemento central na própria definição da educação, sem a qual ela nem sequer é possível. Aliás, central na própria definição do ser humano. Isto nem é sequer muito espantoso, porque faz parte daquela doutrina que o Padre Manuel Antunes, sempre que fala, representa. Não é? Aquela doutrina que acredita que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, redimido por Jesus Cristo, e, como diz São Paulo na 1 aos Coríntios, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Ou, na Epístola aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, o elemento da liberdade não é por acaso que faz parte do maná
análise conceptual da educação por parte de Manuel Antunes, é a própria natureza das coisas. Isto é importante, e queria terminar com este primeiro capítulo com este aspecto, porque estamos no Estado Novo. E o Padre Manuel Antunes, depois do Estado Novo, portanto, num texto, aliás, chamado Repensar Portugal, que mais tarde vai dar título ao livrinho Repensar Portugal, que ele publicou em 79, um texto que ele publicou em 74, ele resume, parece-me bastante bem, o Estado Novo. E eu faço questão de ler este texto porque é relevante para a conclusão final que eu queria traçar. Durante quase 50 anos se viveu na hipertrofia do Estado, maciça ou tentacularmente, como força que avança impiedosa ou como polvo que estende os seus braços com ventosas, Leviatão dominou a existência dos portugueses. Através dos seus órgãos de repressão e compressão, de coação e de informação, designadamente a polícia política, a censura, a organização piramidal dos corpos intermédios e os meios de comunicação social, grande parte, ou mesmo a quase totalidade da vida nacional estava condicionada e era mesmo determinada pela vontade do príncipe e pela vontade da oligarquia que o rodeava, aproveitando-se de uma situação anacrónica que só a poucos, realmente poucos, aproveitava em excesso. Portanto, esta é, digamos, a avaliação que o Padre Manuel Antunes faz sobre o Estado Novo. Mas guardem isto na memória, porque já vamos fazer o contraste com uma coisa que ele vai dizer a seguir e que me parece ser mais relevante para nós do que o Estado Novo, que este é só razão histórica. Ora bem, isto é o primeiro elemento, e eu acho que é impossível tratar de liberdade de educação sem falar disto. O tempo mais interessante, onde eu me vou mesmo meter mais aqui na casa dos meus colegas, é o sentido mais estrito do termo, mais operacional do termo. E para isso vou fazer a análise de dois textos em particular, onde ele trata isso. Portanto, onde trata de política, não de conceito de educação, mas de política de educação, de intervenção sobre a educação. É um texto de 1962, O Problema da Universidade, que eu, aliás, já citei várias vezes na primeira parte, e, sobretudo, o texto de 67, chamado Na Expectativa do Estatuto da Educação Nacional. No primeiro ponto, o problema da universidade, trata-se apenas da universidade, mas evidentemente isto é generalizável facilmente para toda a educação. O Paulo Antunes tem uma visão bastante longa. Começa por dizer que o partir do século XVIII, sobretudo o Estado, intervém cada vez mais nos organismos universitários já existentes, naqueles que ele próprio cria. Este progressivo intervencionismo teve, como todas as coisas humanas, um duplo efeito, benéfico e maléfico. E isto é muito importante, porque, de facto, nas discussões atuais sobre liberdade de educação, a gente perde este equilíbrio que o Padre Manuel Antunes tinha. Esta coisa do Estado estar cada vez mais na educação, e não é uma questão nossa, é uma questão de toda a civilização, digamos assim, e é uma questão que já vem do século XVIII, portanto, não é uma questão recente. Este quadro de fundo tem vantagens e tem inconvenientes. Quais são as vantagens? Benéfico na medida em que tentou libertar a instituição da ancilose que aqui e além a tinha invadido. É raro que as instituições envelhecidas se renovem desde dentro. Na medida em que se procurou integrá-la na missão de servir a comunidade nacional ou a província em que se situava, na medida em que lhe forneceu os meios cada vez mais dispendiosos de que necessitava para o seu labor de investigação. Portanto, a intervenção do Estado foi boa, e foi boa por causa de um problema que nós hoje falamos muito pouco, porque estamos a olhar para fora, que é a podridão da própria escola. O problema que a própria escola tem tendência, aquilo que o Padre Manuel Antunes chama ancilose. Quer dizer, uma doença interna. Estas escolas envelhecem e às tantas deixam de fazer a sua função. O Estado, vindo de fora, tem a vantagem de abanar essas coisas. Reparem que este elemento também já tem a ver com a liberdade. Não é? Quer dizer, esta ancilose prejudica a liberdade de ensinar e prejudica a liberdade de aprender dentro da própria escola. O segundo elemento, o elemento maléfico, também tem a ver com a liberdade. Diz ele, maléfico na medida em que lhe tolheu a liberdade, condição indispensável da sua existência, na medida em que, como hoje nas universidades do mundo socialista, uma ideologia monolítica imposta aos professores, tornados os engenheiros de as almas, segundo esquemas ne variator, e por isso mesmo, em certos domínios das ciências do espírito, perfeitamente estéreis ou escolásticos, no pior sentido do termo. O Padre Manuel Antunes faz questão, estamos a falar em 1962, de falar dos países de leste, mas evidentemente que os seus leitores sabiam que este problema da ideologia monolítica não era apenas nos países de leste. E, aliás, como vamos falar daqui um bocadinho, nem sequer era daquela altura, nem tinha a ver com o Estado Novo, tem a ver com hoje, com a situação atual, é só por isso que isto é relevante. Mas, enfim, não vou entrar mais em polémicas, este é o primeiro aspecto. Portanto, esta consciência de um diagnóstico muito limpo, claríssimo, ao estilo do autor, que é notar os dois aspectos, notar a sua vastidão,
perceber que o nosso problema não é o Sr. Ministro de ontem ter dito um disparate, é uma coisa bastante mais vasta. E tem dois lados, o positivo e o negativo. Muito mais interessante, porque muito mais profundo, é o texto na expectativa do Estatuto da Educação Nacional, com que termina esta intervenção, que é um estatuto que é um texto que tem um objeto muito concreto. Portanto, rapidamente só lembrar, o texto está a comentar um discurso de 16 de dezembro de 1966, onde o Sr. Ministro da Educação, o professor Inocêncio Galvão Teles, apresentou finalmente um projeto que ele tinha desde o princípio. Ele já era ministro há vários anos, já estava na pasta desde 62, estamos em 66, 4 anos depois. Ele apresenta, no final de 66, apresenta o seu Estatuto de Educação Nacional. Não apresenta nada, porque não tem texto nenhum para apresentar, tem só uns princípios para elaborar no discurso. Foi isso que ele fez, foi isso que o Padre Manuel Antunes comentou. Já agora, entre nós, é preciso dizer que, de facto, a única coisa que sai daqui é mesmo o texto do Padre Manuel Antunes, porque o Estatuto da Educação Nacional acabou por nunca aparecer, foi apresentado como projeto ainda, já depois do Sr. Professor Inocêncio Galvão Teles ter saído do Ministério, nunca chegou a ser aprovado e foi substituído pela reforma Feiga Simão e, portanto, aquilo não deu nada. A única coisa que sai daqui é mesmo o texto do Padre Manuel Antunes, porque o resto não presta para nada. Bem, mas aqui é muito importante porque ele clarifica com certeza quais são, ele só tem princípios para analisar, e por causa desses princípios ele analisa quais são, então, a forma como o Estado devia intervir. Sendo a escola, como disse alguém, um reflexo e projeto da nação, a promulgação de um estatuto como aquele que se anuncia justifica-se. Justifica-se, embora o seu autor, o Estado, não deva ser o único, nem sequer o principal docente da nação. Portanto, faz sentido haver um Estatuto da Educação Nacional, mas o Estado não é o principal, não é o principal, nem muito menos o único docente da nação. Então, o que é? E agora começa o desenrolar das principais entidades, que, mais uma vez, é preciso ter muito cuidado nesta discussão, senão a gente perde-se. Nas discussões hoje sobre educação, há aqui várias coisas a falar. É a nação que é criadora, não o Estado. É a nação que ensina e é ensinada, não o Estado. Uma vez que o Estado não é nem pretende ser totalitário, o agente do ensino não deve ser, como tal, direto representante do Estado. O agente do ensino deve ser, como tal, direto representante da família e da nação. Uma e outra estão sujeitas, por sua vez, à instância superior da verdade. É à verdade que compete julgá-las, como é à verdade que compete presidir a relação mestre-discípulo. Portanto, reparem, temos aqui 5 entidades. O Estado e a nação. É aquela dicotomia que já tínhamos sempre e que, aliás, só por si é uma provocação, porque na altura o regime queria juntar as duas coisas, queria dizer que o Estado e a nação eram o mesmo. Mas depois fala também da família, do agente de educação, que podemos chamar a escola, e finalmente a verdade. A verdade que é o supremo juiz de todas estas coisas. E depois apresenta a justificação, que é a justificação decisiva, que é a justificação do princípio da subsidiariedade. A esta hora não vou começar a elaborar estas coisas todas, mas o Padre Manuel Antunes, no texto que eu não vou ler, depois quiserem para ler o texto, que está brilhante, que eu escrevi, portanto eu não vou dizer agora, não tenho tempo, ele usa os 2 conceitos de subsidiariedade, que mais uma vez fazem muita falta nas discussões atuais. A subsidiariedade tem, na doutrina social da Igreja, 2 elementos. Ele explicitamente cita a subsidiariedade, mas o que ele está a dizer são 2 aspectos. Há a subsidiariedade negativa, que é o Estado não se meter onde não é preciso, e há a subsidiariedade positiva, que é o Estado fazer aquilo que é preciso. E ele, muito explicitamente, ao discutir esta possibilidade de um Estatuto de Educação Nacional, apresenta os 2 elementos. Ora bem, não vou desenvolver mais o tema, mas termino dizendo o quê? Dizendo que este é o problema que se colocava ao Padre Manuel Antunes em 67. Mas é também o problema que se coloca ao Padre Manuel Antunes 12 anos depois. Porque em 79, num texto que ele escreveu e depois veio no tal livrinho Repensar Portugal, ele apresenta uma análise, agora já do regime democrático que ele tem à sua volta. E diz, é a desconfiança entre o crescimento desmesurado do gigantismo de um Estado que tem tido mais olhos que estômago, gigantismo que pela lógica própria do sistema pode, ou de forma descoberta ou encapotada, ir absorvendo a sociedade civil, tornando-se seu tutor ou seu padrasto, seu guia ou seu mestre, como todos os vícios da centralite e da burocratite, males endémicos do país, sobretudo de há 2 séculos para cá, e agora espantosamente agravados. É muito semelhante este diagnóstico, em 79, daquele que ele tinha feito em 74 sobre o regime anterior. É a mesma coisa. O problema não é, de facto, um problema de regime. É um problema de atitude, é um problema de cultura, é um problema de
paternalismo endémico que os portugueses têm relativamente ao Estado. E é por isso é que a liberdade de educação, na minha opinião, em Portugal, vai ser sempre impossível. Muito obrigado.